Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é o nosso 19º vídeo do treinamento online de batalha espiritual. E estamos finalmente chegando no final do curso. Este é o último vídeo oficial de treinamento e o próximo vídeo já estaremos dando as considerações finais, falando sobre a diplomação do curso, como você recebeu o diploma no seu e-mail e te dando algumas orientações especiais para como você ter cuidado em atuar, lidar com o Ministério de Libertação de uma maneira ética, centrada, equilibrada, com muita sabedoria. Acima de tudo, a sabedoria de Jesus Cristo, o grande libertador. Mas neste 19º vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre um assunto que não falei ainda e é extremamente importante na batalha espiritual. O tema deste vídeo é anjos na batalha espiritual. Existem várias linhas, várias correntes de pensamento no que se trata de batalha espiritual. E uma das correntes que é muito forte, no entanto, que me preocupa muito, é uma corrente filosófica, praticada, entre aspas, por muitas igrejas, onde se diz que basta orar em nome de Jesus e o demônio sai e não precisa saber mais nada de batalha espiritual. É uma linha teológica, é uma linha em que as pessoas simplesmente leram a Bíblia e entenderam um determinado versículo isolado ao pé da letra. Batalha espiritual é um trabalho no qual nós somos soldados e ele é o Senhor dos exércitos. O soldado precisa ter um entendimento. Um soldado precisa aprender a ouvir comandos, precisa se especializar em determinada área de atuação. Um guerreiro trabalha totalmente diferente de um outro guerreiro. Talvez o seu chamado de libertação seja diferente do meu. Talvez a sua linha de ação na batalha espiritual seja diferente da minha. E por isso temos que ter esse entendimento e este equilíbrio. Agora, algo que não pode ficar de lado na batalha espiritual é o ministério de anjos. Eu fico muito preocupado porque tem gente que tem todo tipo de experiência com demônio, mas não tem experiência com anjo. Tem gente que já sentiu o demônio, já viu o demônio, já ficou endemoniado, já falou com o demônio, já entrevistou o demônio, já repreendeu o demônio, mas nunca viu um anjo, nunca sentiu a presença de um anjo, nunca aproveitou da ação dos anjos para a batalha espiritual. E eu tenho dificuldade para entender isso porque anjos são seres criados por Deus, eles têm vida, eles têm personalidade. Eles são pessoas criadas por Deus, porque tem personalidade. Uma vez que tem personalidade, é uma pessoa. Eles têm sentimento, eles têm pensamento, eles têm vontade e eles são extremamente obedientes à vontade eterna de Deus. Houve, no início de tudo, uma parte dos anjos que se rebelou contra a vontade de Deus. Desde então, desde a queda de Satanás e os seus, os cristãos são extremamente íntegros e fiéis e são citados no livro da eternidade, o livro que fala sobre o futuro, que fala sobre o que vai acontecer no futuro, são citados como aqueles que adorarão, multidões e multidões de anjos que adorarão e se prostrarão eternamente de Deus, junto com os 24 anciãos que lançam as suas coroas eternamente diante do Senhor. Imagine você, se você tivesse alguém morando contigo na sua casa e você nunca dirigisse a palavra a essa pessoa. Imagine você, se você dividisse uma casa, um apartamento, um cômodo com uma pessoa, mas você agisse como se essa pessoa não existisse, não olhasse para ela, não falasse com ela, não perguntasse nada para ela, simplesmente a ignorasse. Agora imagine se essa pessoa 24 horas por dia ficasse te protegendo, te defendendo, limpando a sua barra, cuidando de você, e mesmo assim você continuasse o ignorando, seria desagradável. Os anjos foram criados por Deus com um dos propósitos de servir a igreja, de proteger, de guardar a igreja. O Salmo chega a dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Anjos do Senhor estão o tempo inteiro andando no meio de nós. Você sabia, inclusive, que existem anjos materializados no meio de nós? Você sabia que existem anjos andando pela rua, vestidos de camisa, que andam de carro, que conversam, que estão infiltrados na sociedade, na profissão, na escola, em tantos lugares? Talvez seja por isso que a Bíblia diz o seguinte: sejam hospitaleiros, porque muitos receberam anjos na sua casa e não perceberam que eram anjos.
ou sejam hospitaleiros, porque muitos de nós hospedaram anjos e não sabiam. Você talvez possa ter conversado com anjo muitas vezes, pensando apenas que era uma pessoa legal, ou até mesmo alguém que, entre aspas, te perseguiu em uma determinada fase da tua vida e desapareceu. Eu sei que o Espírito Santo está entre nós nesse momento. E o Espírito Santo está te lembrando agora de muitas vezes que você teve algum amigo, algum conhecido, alguma pessoa que passou pela sua vida simplesmente de uma forma sobrenatural, de uma forma angelical. Anjos existem e eles estão no meio de nós. Muitos deles materializados. Eu costumo dizer que eles estão disfarçados de humanos e muitos outros de forma invisível. É muito comum eu ir pregar em uma igreja em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil e alguém falar: pastor, eu tive uma visão tremenda, Ricardo. Uma visão de 2 anjos de pé, um de cada lado seu, anjos enormes, que ficam encurvados olhando para você enquanto você prega. E eles me falam como se fosse algo extraordinário, mas para mim é comum isso, porque há muitos anos atrás eu fui pregar em uma igreja chamada Igreja Batista da Lagoinha, e enquanto eu pregava, Deus mostrou para mim um exército de anjos vindo na minha direção. Era uma centúria, 100 anjos, governados por um líder. Esse líder dos anjos, ele tinha um cabelo branco muito comprido, liso, e olhos claros e avermelhados, uma roupa branca, uma couraça branca e uma espada. E ele era o líder dos anjos. Durante muitos anos, eu via esse anjo e todos os outros me servindo nas igrejas, na batalha espiritual, só que eu simplesmente os via. Eu ia viajar, quando voltava de viagem, chegava na minha casa, olhava, estava o anjo dentro da minha casa. Muitas vezes dentro do meu quarto, eu e minha esposa, deitados para dormir, eu e ela víamos o anjo passando no corredor, olhando para nós. Mas uma determinada vez, talvez há uns 3 anos atrás, estava pregando em uma cidade chamada São Miguel Paulista, e eu estava dentro de um hotel, hospedado para pregar. Era um hotel muito simples, e dentro daquele quarto de hotel, eu travei uma batalha espiritual muito grande. Uma batalha terrível contra demônios que estavam no hotel, tentando me impedir de pregar. De repente, eu já desgastado naquela batalha espiritual, um anjo apareceu na minha frente, materializado. Materializado. Entenda uma coisa, eu já falei em um dos vídeos que demônios não se tornam matéria. Eles aparecem em visão, mas eles não podem se materializar. Mas anjos podem se materializar. Os demônios perderam o direito de ter um corpo. Eles precisam possuir um corpo. Anjos não perderam o direito de ter um corpo. E anjos não precisam possuir corpo. Tem muita gente pregando por aí atualmente que anjos possuem pessoas. Não acontece isso. Não existe base bíblica para isso. E também não é real. Não acontece. Anjo materializou na minha frente e era aquele anjo, líder da centúria, que durante muitas vezes eu o vi me acompanhando nas pregações, me acompanhando nas viagens. Algumas vezes voando de avião, eu olhava para fora, estava o anjo do lado do avião, me protegendo, me guardando. Mas dessa vez esse anjo se materializou. E dentro do quarto ele olhou para mim e disse o nome dele. E eu fiquei extremamente escandalizado, porque eu nunca tinha imaginado que um anjo poderia falar comigo. Muito menos dizer o seu nome. Até que eu encontrei na Bíblia diversas vezes que anjos falaram com pessoas e disseram o seu nome. Fiquei feliz. E hoje em dia eu tenho liberdade de me comunicar com esses anjos. Agora, é claro, eu não idolatro anjo. Eu não venero anjo. Eu não me prostro diante de anjo. Mas eu não os ignoro, porque eles são colegas que Deus colocou para ajudar, para servir no meu ministério. Então esses anjos, muitas vezes, durante a batalha espiritual, uma pessoa fica endemoniada e fica caindo no chão, e eu tenho que deitar no chão, levantar a pessoa. Hoje em dia já não faço mais isso. Eu digo: anjo de Deus, em nome de Jesus, traga essa pessoa para mim. Anjo de Deus, em nome de Jesus, não deixe essa pessoa cair no chão. Anjo de Deus, em nome de Jesus, vá lá na casa dessa pessoa, procure se tem algum ponto de apoio onde o diabo está se escondendo. E quando eu dou essa ordem, a pessoa aqui, ela revela, entrega o tesouro. Uma vez eu fui fazer uma oração por uma prostituta no meio da rua, e o diabo falou assim: eu vou matar essa mulher. E na mesma hora essa mulher ficou possuída por demônios e começou a correr para o meio da estrada para se jogar na frente de um carro. E eu disse: anjo de Deus, traga essa mulher de volta. E o anjo trouxe. E é impressionante que você chega a ver a roupa da pessoa ficando com a aparência de que tem alguém carregando ela.
Isso se tornou comum para mim. Uma vez eu vi um pastor tradicionalista dizendo assim: o dia que eu vir um anjo vai marcar a minha vida. Tem um tal de gente que vê anjo aqui, vê anjo ali. O dia que eu vir um anjo, nunca mais eu vou esquecer. Queridos, o ser humano foi criado para se acostumar com as coisas. A primeira vez que eu vi um anjo, eu fiquei louco, eu fiquei doido, eu fiquei, meu Deus, eu vi um anjo. Hoje em dia isso é comum para mim. O ser humano foi criado para se acostumar com as coisas. Se você for morar em um lugar próximo a um lixão, muito sujo, muito fedorento, no primeiro dia você vai reclamar, vai passar mal, vai vomitar, vai tampar o nariz. Na semana seguinte você já vai estar acostumado. 3 meses depois você vai dizer assim, até que o lugar é legal. Nós fomos criados por Deus para nos acostumar com as dificuldades e com as coisas boas. Isso é coisa de Deus. Então, não pense que a primeira vez que você ver um anjo vai ser algo que você vai ficar o resto da vida cultuando aquele dia, venerando aquele dia. Nós tivemos uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Anjos são apenas servos de Deus. São invisíveis, são poderosos. Eles conseguem saber muitas coisas que nós não sabemos, mas nós também sabemos coisas que os anjos não sabem. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é conhecida pela igreja aos principados e potestades do céu. Muitas vezes você está trazendo aquela revelação que o Espírito Santo te deu, você está pregando aquela revelação tremenda, e o anjo de Deus pensa assim, uau, isso eu nunca tinha visto. Deus está revelando isso para o céu, através da igreja. Por quê, querido? Anjos não são oniscientes. Anjos não sabem todas as coisas. A revelação está vindo em partes, desde o início de todos os tempos, desde o início da humanidade. Deus está revelando aos poucos para os anjos e para os homens, até que um dia na eternidade nós possamos vê-lo face a face e compreender de tudo aquilo que Deus quer falar para nós. Anjos são seres criados por Deus. Existem anjos ministradores, mas também existem querubins, serafins, arcanjos, cavalos e carruagens de fogo. Vou falar algo aqui que pouca gente sabe. Querubins não são anjos. Serafins não são anjos. Vou explicar isso para você. Anjos ministradores são aqueles anjos que aparecem na Bíblia, falando com pessoas. Muitas vezes materializados. Quando a igreja estava orando porque Pedro estava preso, bateram na porta e uma menina abriu e perguntaram, quem é que bateu na porta? Ela disse, é o anjo de Pedro. Porque ela pensava que estava vendo o anjo de Pedro, ela já tinha visto o anjo de Pedro algumas vezes. O anjo de Pedro tinha uma semelhança com Pedro, era muito parecido com Pedro. E quando ela viu aquele anjo, quando ela viu Pedro, ela não acreditou que era Pedro. Ela falou, é o anjo de Pedro. Para você ver como era tão comum para ela ver anjo, que foi mais fácil ela acreditar que era um anjo do que fosse o próprio Pedro. Então, anjos ministradores são os anjos que trabalham para a igreja, que servem a igreja, que acompanham a igreja, que ministram. São seres de apoio, apesar de tão grandiosos, tão maravilhosos. Eles se comunicam. Nesse momento, eu estou falando contigo, tem um anjo do seu lado. Se você teme a Deus, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. E o demônio está ao derredor, buscando quem possa tragar. O anjo está ao redor, o demônio é ao derredor. Esse demônio não pode te tocar enquanto esse anjo não permitir. Demônios e anjos não lutam entre si. O anjo simplesmente faz sinal. Você não vai passar. Essa pessoa teme a Deus. Mas no momento em que você peca, esse anjo se afasta por legalidade e o demônio se aproxima. Anjos ministradores. Querubins são seres espirituais que vivem na eternidade, mas não são anjos, porque a palavra anjo, ela significa enviados ou ministradores. São os auxiliares. Querubim é uma outra palavra. A função do querubim, de acordo com a Bíblia, você vai estudar Ezequiel, o livro de Ezequiel, estude com atenção, principalmente o capítulo 1 de Ezequiel, quando Ezequiel está orando, o profeta Ezequiel está orando próximo ao rio durante o cativeiro, e ele tem uma visão que parecia um disco voador, uma coisa extraordinária. E ele começa a explicar aquela visão, e era um grande anjo, um anjo tremendo chamado querubim. E no capítulo 10 de Ezequiel, ele também vai explicar um pouco mais sobre essa visão.
Mas eu vou resumir aqui o que Ezequiel vê. Ezequiel vê 4 criaturas. 4 criaturas. Agora, cada uma dessas criaturas tinha a mesma característica, que era a seguinte: cada uma delas tinha 4 faces. Uma face de leão, uma face de homem, uma face de novilho e uma face de águia. Uma virada para cada lado. E ao mesmo tempo que eles tinham 4 faces, eles tinham pernas, braços e 4 asas. Por debaixo das asas existiam olhos de todos os lados. E do lado de fora do corpo desses anjos existiam rodas gigantes. Essas rodas eram o espírito do anjo, que não ficava dentro do corpo como nós. O espírito desse querubim fica do lado de fora. Essas rodas cheias de olhos por dentro e por fora. Então esses seres, 4 deles ficavam formatados e por cima desses seres havia uma dispensação espiritual chamada firmamento, como se fosse uma espécie de céu ou nuvens. E por cima dessas nuvens estava um trono. E nesse trono estava Deus. Entende-se nesse texto que os querubins, eles são os carros espirituais que movimentam Deus e que movimentam a glória de Deus. Quando Deus quer trazer a glória dele para uma igreja, a glória vem através de um querubim. Quando Deus quer remover a glória dele da igreja, a glória é removida através de um querubim. Veja Ezequiel capítulo 10, isso está escrito claramente lá. Quando muitas vezes Deus quer ministrar a glória dele sobre a vida de uma localidade, sobre a vida de uma pessoa, muitas vezes a glória do Senhor vem sobre um querubim. A Bíblia chega a dizer: montou-se o Senhor nas asas do querubim e voou. É claro que Deus não é pequeno fisicamente como um querubim. Mas ele se revela dessa maneira quando quer movimentar a presença e a glória dele. Querubins são guardiões da glória de Deus. Serafins aparecem em Isaías capítulo 6. Os serafins, a palavra original, são seres de fogo. Em algumas traduções podem se chamar de serpentes de fogo ou serpentes afogueadas. São seres que têm 6 asas e eles voam em uma velocidade muito rápida sobre o trono de Deus, em cima do trono. Alguns legalistas, alguns teólogos legalistas, eles ficam escandalizados com essa frase, dizendo: ninguém está acima de Deus. Mas é uma revelação geográfica e não uma revelação hierárquica. Então, na visão espiritual de Isaías, ele vai ver que esses seres voam sobre o trono de Deus. E eles ficam de um lado para o outro voando, exaltando ao Senhor. Com 2 asas, eles cobrem os olhos. Com 2 asas, eles cobrem os pés. E com 2 asas, eles voam. E a ação do serafim é vista em uma única forma na Bíblia. Quando Isaías ora, reconhecendo o seu pecado, confessando o seu pecado, ele diz: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. No momento em que o arrependimento sincero, o quebrantamento verdadeiro é revelado pelo espírito, alma e corpo de Isaías, naquele momento um desses seres, eles param de voar. Ele pega uma brasa no altar de Deus com uma tenaz. Uma tenaz, para quem não sabe, eu já trabalhei com metalúrgica há alguns anos, construindo navios submarinos. E há muito tempo atrás, mais de 20 anos atrás. E a tenaz é uma espécie de um alicate de ferro, mas é um alicate que o cabo dele é bem comprido. Bem comprido. Chega a ter 1 metro, 1,5 metros. Por quê? Porque esse alicate serve para pegar brasa muito quente. Então você tem que pegar a distância. E com uma tenaz, o serafim pegou a brasa do altar de Deus e ele voou até Isaías e tocou Isaías. E ali Isaías foi purificado do seu pecado. Entendo nesse texto a revelação da ação do serafim, que é trazer o fogo de Deus para queimar o pecado que é em nós. Sabe aquele pecado que você luta para parar de pecar e não consegue? Sabe aquela transgressão ou até mesmo uma iniquidade que você está arrependido, mas não consegue vencê-la? Se há um arrependimento sincero, um quebrantamento verdadeiro, envolvendo choro, envolvendo confissão verdadeira, porque existe uma diferença muito grande entre dor de cotovelo e arrependimento. Existe uma diferença muito grande entre culpa e arrependimento. Arrependimento não é um mero remorso. Arrependimento é quando você reconhece que o que você fez pode ter sido agradável para a sua alma, para a sua carne, mas que você nunca mais deseja fazer.
que você reconhece por que isso é ruim, que você reconhece que envergonhou Deus, que desagradou a Deus. Quando você tem esse arrependimento sincero, o anjo serafim, eu falo anjo por hábito, tá bom, gente? É hábito, eu sou habituado. Para mim, anjos são apenas os anjos ministradores. Querubim, serafim, eles são seres que ocupam o céu, trabalham para Deus, mas não estão enquadrados dentro da palavra anjo, mensageiro. Mas isso é uma questão teológica e você tem a sua liberdade de compreender esse texto. Muitas vezes eu falo anjo, querubim, anjo, serafim por hábito. Mas esse serafim, ele, na hora do arrependimento sincero, ele sai do altar de Deus com uma brasa e ele vai tocar exatamente no local onde está escondida a sua iniquidade, o seu pecado, a sua transgressão. Às vezes no dia que você aceitou Jesus, ou muitas vezes no encontro com Deus, ou num culto especial, que você se arrepende, você sente o seu corpo queimar. Por quê? Porque você está sendo tocado com a brasa do altar. Tem até um louvor antigo que diz: me queima com a brasa viva, me queima com a brasa viva do altar, toca minha alma, faz meu coração queimar. Esse louvor fala sobre isso, sobre a ação de um serafim trazendo a cura da sua iniquidade. Quando Isaías foi tocado por aquela brasa, a Bíblia diz que a iniquidade dele foi tirada e ele foi enviado como um grande missionário para aquela geração. De repente, a única coisa que falta para você ser enviado é o arrependimento. Essa é uma palavra tremenda que Deus está dando no meu coração agora, enquanto eu filmo esse vídeo para você. Já falei de anjos ministradores, já falei de querubins, já falei de serafins, e agora nós estamos entrando em arcanjos. Arcanjos são anjos. A palavra arcanjo nada mais é do que arqueângelos, ou anjos modelo. A palavra arque ou arque, ela vem da mesma palavra arquétipo, modelo. Algumas traduções dão a entender também que pode ser o significado primeiros anjos ou principais anjos. Eu prefiro ficar com arcanjo, anjos modelos. É claro que por serem anjos modelos, eles são referências. E se são referências, eles são líderes, governadores de anjos. Nós falamos muito sobre os principados, que são os seres espirituais do inferno que governam geografias. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, não pretendo repetir agora neste. Mas arcanjos é como se fossem os principados de Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses, chega a dizer isso. Falando de anjos, ele fala sobre tronos, principados e potestades. Porque esses títulos, eles também servem para anjos, são títulos hierárquicos. Arcanjos governam sobre anjos. Eles governam sobre princípios, sobre propósito de Deus. Se Deus quer fazer uma guerra em uma geografia, se Deus quer criar uma guerra em uma cultura, ele vai dar uma ordem ao arcanjo para que o arcanjo administre esse exército de anjos nessa batalha. Então o importante é que você aproveite os anjos. Use os anjos. Não os ignore. Não os deixe de lado do seu ministério. Eles estão sempre dispostos e se você tiver uma vida com Deus, precisa ter vida com Deus. Precisa ter uma vida de temor a Deus. Se você tiver uma vida com Deus, Deus vai te dar autoridade para trabalhar com os anjos. Você não vai ser um feiticeiro usando os anjos. Você vai ser um servo de Deus trabalhando com os anjos. A maior parte das coisas que Deus faz nessa terra é através de anjos. Mas você precisa ser um servo de Deus, boca profética de Deus para dar comandos. Anjos não se movem sem comando. Muitas vezes o próprio Deus dá o comando ao anjo. Mas quando a igreja ora, quando a igreja profetiza, declara, os anjos se movem em favor da igreja. Você pode aproveitar os querubins, orando, Deus, em nome de Jesus, manda um querubim agora trazer a glória de Deus sobre esse lugar. Experimente, querido. Experimente, você vai ver algo tremendo. Quando estiver orando na libertação, ordene, anjo, em nome de Jesus, traga aquela pessoa, segura essa pessoa, me ajuda, não deixa cair. Manda anjo ir ali, na casa da pessoa, fazer algo tremendo.
Ore para que os anjos de Deus fiquem na sua casa. Ore mesmo, Senhor, eu quero um anjo no meu quarto, um anjo na minha casa, um anjo no meu carro. Eu uso o tempo inteiro. Quando eu entro no avião, eu sempre digo, Senhor, eu quero um anjo lá na frente do avião, no bico do avião, quero um anjo atrás, um anjo na asa direita, um anjo na asa esquerda, e um anjo com a espada desembainhada, apontada para o piloto, para que ele não venha fazer nenhuma bobagem, para que ele não fique possuído por demônios e faça uma bobagem, como aconteceu lá naquela terrível tragédia do World Trade Center. Todos nós conhecemos. Trabalhe com o serafim. Senhor, envia o serafim agora para ministrar a cura da iniquidade, da transgressão no pecado, da vida dos arrependidos aqui na igreja. Ore para que cavalos de fogo distribuam a unção, distribuam a autoridade. Cavalos de fogo são seres extraordinários. Trabalham carregando os dons, carregando a unção, carregando a autoridade. Ore com liberdade. Agora, o mais importante de tudo, tenha temor a Deus. Tenha uma vida santa. Um libertador precisa ter vida com Deus. Qualquer tentativa de ser um libertador sem ter vida com Deus, eu chamo de engano fatal. O que é um engano fatal? É aquela pessoa que quando chegar lá na eternidade e estiver sendo julgada por Deus, ela vai dizer, Deus, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fui um libertador. Jesus vai dizer, em meu nome você fez mesmo. Em meu nome você fez, mas eu não te conheço. Vai viver eternamente com os demônios. Apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo e enxofre que foi preparado para Satanás e seus anjos. Então, a vida com Deus é a garantia de que você não apenas terá autoridade nessa terra, mas terá uma vida eterna. Espero que você aproveite bastante o conteúdo desse vídeo. Estamos finalizando praticamente o treinamento. O próximo vídeo é o vídeo final, onde eu tirarei algumas dúvidas, vou dar as considerações finais, vou falar sobre a diplomação, como enviar o diploma para o seu e-mail. Agora, importante, meu querido, minha querida, muito importante, terminando esse treinamento, assista tudo, esse treinamento ele fica 1 ano disponível para você. Assista novamente, aprofunde o conhecimento, assista os anexos, material de apoio que tem aqui na plataforma, mas se inscreva em outro curso. O IEC Digital não fornece apenas esse curso. Talvez você só saiba que tem esse, mas nós temos autoridade territorial, temos adoração, temos batalha espiritual no casamento. Muitos estão sendo confeccionados ainda, outros já estão no ar. Temos o Libertação Pessoal. O curso de Libertação Pessoal é tremendo. Ele também é constituído de muitos vídeos, uma carga horária, vídeos de 60 minutos, 15 vídeos de 60 minutos, com o pastor Paulo Sabadoshi, que é colega nosso, está trabalhando conosco, também aqui no IEC Digital. Então faça esses treinamentos, aprofunde seu conhecimento, cresça na graça, na autoridade, na unção e no conhecimento. Eu quero continuar sendo um canal de bênção e ativação profética na sua vida. Tudo isso que você está experimentando através desse curso é apenas o começo do que Deus tem para você. E para mim é uma honra poder ser também um auxiliar no desenvolvimento do seu espírito. Quero ser o Elias no seu espírito de Eliseu, o ativador profético de seu ministério. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.